Você já parou para pensar por que nós sofremos? Por que existem sofrimentos? E o que eu faço com o meu sofrimento? É sobre isso que nós queremos conversar aqui hoje nessa reflexão. Eu sei que é um tema amplo e nós não vamos conseguir dar conta de todos os aspectos dele hoje aqui, mas eu quero pontuar para ti algumas coisas a respeito ou que derivam do texto bíblico previsto para o dia de hoje. De início, dizer que nem todos os sofrimentos pelos quais nós passamos têm uma explicação. Nem tudo o que nós sofremos tem uma causa clara, uma causa definida. Há coisas que simplesmente acontecem e nós não podemos fazer nada, fogem ao controle humano, fogem inclusive à questão de causa e consequência humanas. Se você lembra, por exemplo, de um tsunami, uma onda gigante que acontece, em virtude do deslocamento de placas tectônicas, isso acontece. E muitas vezes pessoas sofrem por causa disso e não tem uma culpa disso, não tem uma causa que nós possamos dizer que é culpa do ser humano. No entanto, há outros sofrimentos sim, que são sofrimentos decorrentes de um mundo sem Deus. Há outros sofrimentos que são decorrentes da própria maldade do ser humano e do fato do ser humano ter se afastado de Deus. No texto bíblico de leitura previsto para hoje, de Isaías capítulo 5, os versículos 1 a 7, é um desses textos proféticos que Deus fala para o povo a respeito de uma parábola, de uma comparação. E nesse sentido, o povo de Israel, destinatário desse texto, é comparado com uma vinha, com uma parreira, cujo dono, diz lá o texto bíblico, prepara toda aquela parreira, faz toda a estrutura para que ela produzisse bons frutos, mas ela produz uvas amargas, não produz bons frutos. Nesse caso, desse texto, é Deus dizendo para o povo de Israel: eu fiz tudo por vocês, mas vocês não colaboraram, vocês não quiseram aderir ao meu projeto, ao meu plano com vocês. E por isso aquela figura, ela diz, o que eu vou fazer? Bom, vamos destruir a parreira, vamos derrubar os muros, derrubar a estrutura e essa parreira será pisoteada pelos animais, pisoteada pelos outros povos. Isso se cumpriu no exílio do povo de Israel, quando o povo sofreu por ficar exilado, de ser deportado da sua terra e ser levado para uma terra diferente, onde passaram de fato por muitos sofrimentos, por muitas dores. Esse é um exemplo de sofrimento que, na palavra de Deus, vem em decorrência do povo ter abandonado a palavra de Deus, em decorrência do povo ter deixado de andar nos caminhos pelos quais Deus havia planejado que eles andassem. A própria Bíblia diz isso. Essa parreira é o povo de Israel, que esqueceu de Deus e por isso sofreu as consequências de se esquecer de Deus. Quando eu olho para o nosso mundo, de certa maneira, eu posso ver que essa dinâmica também existe em nosso mundo. De novo eu repito, não dá para generalizar os sofrimentos, mas grande parte dos sofrimentos do nosso mundo, e falando agora de maneira geral, de maneira ampla, do ser humano, da população, não agora individualmente, grande parte é consequência da maldade humana. Se nós pensamos, por exemplo, na quantidade de violência, roubos, na maldade que existe no mundo, é decorrência do ser humano afastado de Deus. Quando nós pensamos por que no nosso mundo há tanta coisa errada, por que falta dinheiro para a saúde, para a educação, nós vemos que é decorrência da corrupção inata no ser humano. Então, para isso, nós podemos assim arriscar uma resposta dizendo: a dificuldade, o sofrimento, ele vem muitas vezes por decorrência do povo ter se afastado de Deus, da sua palavra, da sua vontade, dos seus propósitos. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós sofremos e não sabemos por que sofremos. Eu lembro de uma história que circulou na época do atentado nas Torres Gêmeas, quando as pessoas então se perguntavam onde estava Deus quando houve o atentado, onde estava Deus quando tantas pessoas morreram, onde estava Deus que permitiu aquilo. E conta-se então que a filha de um famoso pregador americano chamado Billy Graham respondeu mais ou menos assim, parafraseando ela agora, dizendo:
Nós pedimos para que Deus se retirasse das nossas escolas, nós pedimos para que Deus se retirasse do nosso governo, nós pedimos para que Deus se retirasse das nossas famílias, da nossa vida. E agora, quando acontecem as coisas ruins, quando vêm os sofrimentos, nós perguntamos: onde está Deus? Nós mesmos pedimos que Deus nos deixasse e agora sofremos as consequências. Eu não lembro nem o nome da filha do Billy Graham, mas mais ou menos assim ela falou, nessa lógica, nesse sentido. E normalmente quando nós falamos de sofrimento ou quando a gente conversa com uma pessoa que está sofrendo, a pergunta assim que vem quase que espontaneamente é: o que eu fiz para merecer isso? Veja, eu falei do sofrimento em nível macro, agora estou trazendo para um nível mais pessoal, para um nível mais de indivíduo. A pergunta que as pessoas fazem é: o que eu fiz para merecer isso? Bom, talvez você não tenha feito nada para merecer isso. Talvez você também tenha feito alguma coisa e isso vem em consequência. Eu não sei e cada caso é um caso. Citando de novo algum exemplo daquilo que eu fiz em nível macro, agora em nível individual. Se uma pessoa, por exemplo, fuma a vida toda e vem um câncer de pulmão e ela pergunta: o que eu fiz para merecer isso? A resposta é até meio óbvia. Você fumou, não cuidou da sua saúde, por isso está colhendo os frutos daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer quando não cuidou da sua saúde. Há situações em que nós sofremos pelos erros que nós individualmente cometemos. Se é esse o caso de um dos nossos sofrimentos, vale a pena a gente pensar, olhar para dentro de nós mesmos, repensar o nosso caminho, repensar a nossa vida e tomar outras atitudes. Saber que Deus nos aceita assim como nós somos, Deus nos aceita independentemente do nosso pecado e quer sempre de novo nos dar a oportunidade de um novo caminho, de uma nova vida. Então, se o teu sofrimento claramente você constata é consequência do teu pecado, do teu caminho longe de Deus, eu diria: não conta tempo, volta para o caminho de Deus, vive o teu batismo, anda com Ele, segue a palavra de Deus e você vai perceber que muita coisa é diferente na tua vida. Se é esse o caso, eu te convido a repensar a sua vida e andar em novos caminhos, nos caminhos de Deus. Mas, por outro lado, se você olha para o teu sofrimento, para a tua vida, e você não vê uma causa direta do teu sofrimento, também quero trazer uma palavra para ti, uma palavra de consolo e de ânimo, e dizer de fato de que nem sempre o que nós sofremos é por nossa culpa, nem sempre o que nós sofremos é por culpa de uma atitude errada nossa. Por exemplo, se nós temos uma doença, se nós somos acometidos por algo hereditário, ou por algo que simplesmente acontece, que não há uma causa definida, não há nada que nós pudéssemos fazer para que isso fosse diferente. E então agora vem a segunda pergunta que eu anunciei, dizendo: muito bem, então o que eu faço com o meu sofrimento? Se o seu sofrimento é em decorrência do seu mau caminho, converta-se do seu mau caminho e volte. Mas se não é esse o caso, eu quero te dizer que Deus está junto contigo no sofrimento também. E nem sempre você precisa se culpar, ou melhor, você não precisa se culpar pelo que você está sofrendo. A palavra bíblica para o dia de hoje, de Filipenses 3, o versículo 4 ao 11, nos diz assim: é o próprio apóstolo Paulo falando, e ele aborda, num contexto de sofrimento, das suas atitudes, daquilo que ele fez, e fala de uma nova perspectiva. E é isso que eu quero ler para ti aqui. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora o versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda. O que para mim era lucro, isso considerei como perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para guardar
a Cristo, para ganhar a Cristo. E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo fala que ele teria a salvação da parte de Deus e teria todo o direito do benefício, do favor de Deus, por ser hebreu, por ser judeu, por ser fariseu, por ser alguém zeloso no cumprimento de toda a lei, ou seja, alguém que fazia de fato tudo que era certo e teria todo o direito. No entanto, ele diz, não é nisso que eu confio a minha vida, não é nisso que eu confio a minha salvação, até mesmo sofro por Cristo, para poder de fato estar com Cristo. Veja, Paulo sofria não por ter feito algo errado, mas sofria por ser pregador de Jesus Cristo, por anunciar o Evangelho. E aí, o versículo 7, que é o versículo-chave para essa reflexão, diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Aquilo que para mim era lucro, considerei como perda. Quero convidar você a refletir sobre essa palavra e te fazer pensar no que é o mais importante de tudo na tua vida. O que é a coisa mais importante para ti na tua vida? Se for a saúde, quando você a perder, você está perdido, de fato está acabado. Se for o trabalho, quando você não tiver mais como trabalhar, de fato tudo está acabado. Se o mais importante para ti for a tua família, quando você sofrer por causa da tua família, tudo de fato vai estar acabado. Paulo convida aqui para uma nova perspectiva. Ele diz, aquilo que para mim era importante se tornou refúgio, aquilo que para mim era lucro se tornou em prejuízo por causa de Cristo. E Cristo para ele foi a coisa mais importante de toda a sua vida. A descoberta do Evangelho, a descoberta do amor de Deus que perdoa os pecados, foi a coisa mais importante para a vida de Paulo. Veja, muitas vezes nós sofremos quando perdemos algo, porque estamos muito apegados de fato àquilo. Quando perdemos a saúde, quando perdemos o trabalho, quando perdemos dinheiro, quando perdemos alguma coisa. E aqui Paulo nos convida a olhar numa nova perspectiva. Muitas vezes nós estamos tão apegados em nós mesmos e muitas vezes é por isso que nós sofremos. Deixa eu dar um exemplo disso que eu estou tentando te dizer aqui. Esses dias eu assisti um filme do Netflix, e dando um spoiler aqui para ti, eu vou contar um pouquinho do enredo do filme para você entender o que Paulo está querendo dizer aqui também. O filme se chama TikTok. É uma referência a um transtorno obsessivo-compulsivo que algumas pessoas, personagens daquele filme, tinham, e essas pessoas elas vão se tratar então com um famoso psiquiatra, e esse psiquiatra acaba supostamente se atrasando e elas passam quase que um dia ou mais na sala de espera do consultório desse psiquiatra. E na sala de espera, todos esses pacientes juntos, cada um com o seu sofrimento, cada um com o seu transtorno, cada um com a sua dificuldade, começam a interagir e começam a tentar ajudar um ou outro, e eles têm a grande sacada. E pena que aqui eu contando isso vou estragar o filme, né, dando spoiler para você, você já vai saber quando assistir, mas para exemplificar é necessário. Eles percebem ao final que quando eles se importam em ajudar o outro, eles tiram a si mesmo de foco, o sofrimento deles parece que diminui. Guarde essa ideia. Quando o meu eu sai de foco, quando o cuidado comigo sai do primeiro lugar, quando a preocupação comigo mesmo sai de cena ou deixa o primeiro lugar na cadeia das minhas prioridades, parece que o sofrimento é amenizado. Essa é a descoberta do filme. O filme é uma comédia, você dá algumas risadas assistindo, vale a pena, TikTok. E a moral, o ensinamento que ele traz é isso. Como o apóstolo Paulo diz, aquilo que para mim era lucro, eu considerei como perda e eu coloquei a Cristo acima de tudo. E agora o ponto final que eu quero chegar com isso é Cristo acima de tudo. Olhar para Cristo na minha vida, porque quem tem Cristo tem tudo.
quando nós olhamos para nós mesmos, qualquer coisa que nos abale nos traz sofrimento e nos incomoda muito. Mas quando os nossos olhos estão fora de nós mesmos, o nosso olhar está para além de nós mesmos, para o cuidado com o próximo, para com o Evangelho e para com Deus e para aquilo que Ele quer da nossa vida. Tudo isso é relativizado em nós mesmos, o nosso sofrimento é relativizado. Uma certa frase que eu ouvi um dia diz assim que quando a única coisa que você tiver for Cristo, você vai perceber que Ele era a única coisa que de fato você precisava ter. Quando a única coisa que você tiver for Cristo, você vai perceber que Ele de fato era a única coisa da qual você precisava. É olhar para Cristo. E por fim, Paulo diz, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Abri mão de tudo, larguei tudo para estar com Cristo e assim ter a ressurreição dos mortos. Eu fico pensando, qual é o sofrimento que pode nos abalar se nós estamos com Cristo e temos a certeza da vida eterna, da ressurreição? O que pode abalar a nossa vida se a nossa vida já foi ganha em Jesus Cristo? Eu lembro de uma parte de um filme que fala da ressurreição de Cristo. O nome do filme é O Corpo, citando vários filmes hoje, né? Quando o imperador, o soldado do imperador que está atrás do corpo de Jesus Cristo diz para um cristão, você sabe que eu posso tirar a tua vida? E o cristão muito tranquilamente diz, a minha vida já é de Cristo, eu já ganhei ela, você não pode mais fazer nada comigo. Vejam, essa atitude, se os sofrimentos nos sobrevêm, as dores nos sobrevêm, e elas de fato um dia nos sobrevêm, se Cristo já venceu a nossa vida e nós temos a certeza da vida eterna, o que mais pode ser importante do que isso na nossa vida? Nenhum sofrimento nosso se compara ao sofrimento de Cristo por nós na cruz. E nada, nenhuma glória, nenhuma vitória, nada nesse mundo se compara àquilo que Ele tem reservado para nós em eternidade. Isso coloca em xeque, coloca em perspectiva todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, independente se elas são culpa nossa ou se elas são simplesmente fatalidade. Por isso, diante dos teus sofrimentos, nem se pergunte tanto o porquê, mas, em primeiro lugar, olhe para Cristo, entregue a Ele a sua vida e entregue a Ele o seu sofrimento. E creia naquilo que Ele fez por ti, o perdão dos pecados e lhe deu a vida eterna. Que essa palavra te conforte e te console. Amém.